Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem os elementos que a estrela criou em vida a fim de fazer elementos mais pesados. Enquanto a estrela explode, ela lança isso para o espaço. Ao morrer, ela cria os elementos essenciais para a formação de planetas e da vida em outro lugar. Ela lança os produtos de milhões de anos de reações nucleares no gás que existe entre as estrelas. Essa é a base para algumas das nuvens que no final formam novas estrelas. Entretanto, elas são espalhadas de forma tão fina que é difícil saber o que leva uma nuvem como essa a entrar em colapso. A melhor maneira de descobrir isso é examinar o material que veio a formar a nuvem. E isso significa examinar os dois tipos de materiais mais antigos no Sistema Solar: asteroides e cometas. Mas, em primeiro lugar, os cientistas precisam trazer uma amostra do espaço sideral. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço, no Nat Geo. Cometas são relíquias dos primeiros tempos do Sistema Solar e podem conter pistas quanto às nossas origens. Mas para que os cientistas pudessem estudá-los em profundidade, eles precisavam de amostras. Em 1981, esse homem, o Dr. Peter Tsow, da NASA, começou a trabalhar em sua ideia, trazer fragmentos de cometas para a Terra. É quase como uma técnica forense. É como o que se vê em alguns programas de televisão. Uma cena de crime, eles encontram uma gota de tinta já seca ou fio de cabelo de algum tipo, muito semelhante ao que estamos tentando fazer. Tsow e seus colegas projetaram uma sonda Stardust para uma viagem de quase 500 milhões de quilômetros a partir da Terra para coletar partículas de poeira do cometa Wild 2. Há apenas um problema. As partículas de poeira estarão se movimentando até 6 vezes mais rapidamente do que a velocidade de um projétil. Ainda assim, é crucial que Tsow as traga de volta para a Terra sem que sejam danificadas. Portanto, o que eu preciso é de material especial para conseguir conter o projétil em alta velocidade. Assim eu conseguiria captá-lo sem quebrá-lo. Preciso, portanto, captar o projétil sem quebrar o projétil. Tsow faz mais de 2.000 experiências para refinar seu material que apanhará o cometa. Ele é feito dos mesmos elementos químicos do vidro, o dióxido de silício, apenas 1000 vezes menos denso. Tsow o chama de aerogel de sílica de gradiente suave. Se existe alguma coisa capaz de deter as partículas de cometa, essa é a coisa. Com células coletoras feitas de aerogel a bordo, a sonda está pronta para o lançamento. Em 7 de fevereiro de 1999, ela parte sobre um foguete Delta. Os motores são ligados e é lançada a nave Stardust, que trará uma cápsula do tempo de elementos da formação de nosso sistema solar. Sua viagem de mais de 3 bilhões de quilômetros leva quase 5 anos. Mas finalmente chega a noite do encontro com o cometa. No controle da missão, tudo que Tsow e seus colegas podem fazer é esperar. Havíamos feito inúmeras simulações, mas ainda assim nos perguntávamos: será que irá chegar a um cometa? E ainda que não chegue, teria conseguido coletar poeira? Seria terrível se ela voltasse sem poeira alguma. Finalmente, em 2004, a cápsula volta a entrar na atmosfera da Terra. Ela faz uma aterrissagem segura e os cientistas se apressam em levar sua preciosa carga ao laboratório. Logo que ela é aberta, eles ficam sabendo que a missão foi um sucesso. Se eu coletasse uma partícula que conseguisse ver a olho nu, sem microscópio, eu estaria satisfeito, mas eu apanhei mais de 3 dúzias delas. É uma façanha incrível. Essas são as primeiras partículas de um cometa intocado a voltar à Terra. As partículas podem ser minúsculas, mas contêm uma profusão de informações. Serão necessários muitos anos para realmente compreendermos a formação do Sistema Solar. Provavelmente algumas décadas para colhermos tudo o que for possível das amostras da Stardust. A equipe pode ter de esperar décadas para ter todos os resultados, mas enquanto isso, outros estão tentando uma abordagem diferente. Cometas não são a única fonte de material do primitivo Sistema Solar. Os meteoritos também são antigos, e eles têm uma enorme vantagem: eles vêm até nós. O que é incrível é que quando quer que você apanhe um meteorito, com raras exceções, você o leva ao laboratório, estabelece sua idade e a resposta é 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Esses são pedaços do primitivo Sistema Solar. E, portanto, você tem aqui em suas mãos algo bastante substancial
que o conecta, assim como nossa existência e a história que nos deu vida, com esse universo maior. Depois de uma longa análise, a equipe de Hester descobre isótopos instáveis de ferro 60 presos dentro dos meteoritos. Algo totalmente inesperado. O ferro 60 se decompõe relativamente rápido, por isso, deve ter vindo de um lugar próximo daqui. Se viesse de algum lugar mais distante, ele teria tido tempo de se decompor em um isótopo diferente, antes que o meteorito conseguisse prendê-lo. Somente uma supernova consegue produzir o ferro 60. Por isso, deve ter havido uma supernova ativa próxima do recém-criado Sol. Conseguir uma prova confiável que dissesse não, o primitivo Sol, o primitivo sistema solar, estava em um ambiente violento, próximo a uma estrela enorme, e foi afetado por uma supernova nas proximidades. Foi algo surpreendente. Percebemos que aquilo iria mudar a maneira como as pessoas pensam sobre o que está acontecendo, mudar nossa compreensão acerca das origens do sistema solar. Apesar das forças violentas que estão sendo desencadeadas, nosso sistema solar pode ter se formado ao mesmo tempo em que uma supernova. São acontecimentos intensamente violentos e dão nova forma a tudo a seu redor. Ondas de choque de supernovas explodindo atingem tudo dentro de 20 anos-luz. Uma explosão galáctica. O que é assombroso é que toda aquela força destrutiva pode ter sido exatamente o que era necessário. Ondas de explosão podem reunir matérias dispersas, assim como uma vassoura varrendo a poeira. Portanto, o colapso de nossa própria nuvem gigantesca de poeira pode ter sido provocado pela explosão da supernova próxima dali. Elas enviarão ondas de choque e comprimirão o gás durante anos-luz ao redor delas, e aquela compressão leva ao nascimento de outras estrelas. A onda de choque poderia ter reunido o material de nossa nebulosa. Quando comprimida suficientemente, a gravidade começaria a ser afetada e a nuvem começaria a desmoronar. Dentro da nuvem, girando ao redor do Sol recém-criado, os planetas estão começando a tomar forma. E hoje, cientistas estão começando a compreender os processos surpreendentes na sua formação. Durante anos, o processo de formação planetária tem intrigado os cientistas. Hoje, alguns astrônomos acreditam que os planetas cresçam dentro do disco de partículas de gás que rodeiam um Sol recém-nascido. Entretanto, esse material é espalhado fino demais para que a gravidade o reúna em conglomerados. E então, em 2003, algumas experiências informais a bordo da Estação Espacial Internacional esclareceram parte desse longo mistério. O astronauta Don Pettit passa seu tempo livre no espaço fazendo algumas experiências para ver como as partículas se comportam em gravidade zero. Ele pega diferentes partículas como as de café, açúcar e sal, as coloca em saquinhos e as observa à medida que elas começam a se ligar umas às outras. Ele percebe que a fricção entre elas, quando dentro dos sacos há o atrito de umas contra as outras, está criando uma carga eletrostática que reúne as partículas formando blocos. As mesmas cargas eletrostáticas teriam sido criadas se a experiência fosse feita na Terra. Entretanto, na Terra, a força da gravidade muito mais forte teria tornado impossível a observação dos mesmos resultados. Pettit e seus colegas percebem que o que eles estão vendo nas condições de gravidade zero da estação espacial também teria ocorrido no ambiente de gravidade zero do início do sistema solar. As partículas do disco protoplanetário podem de alguma forma ser carregadas e atrair umas às outras. É um processo que cientistas planetários como Jack Lissauer conhecem como acreção. Vemos sinais de acreção em nosso dia a dia. Gotas de chuva condensadas como gotas realmente minúsculas ao redor de pequenas partículas de poeira. E elas colidem umas com as outras à medida que caem.
de forma bastante semelhante à maneira como partículas colidem na nebulosa solar, formando objetos maiores. Ao atingirem o tamanho de montanhas, as aglomerações exercem uma força gravitacional significativa, mais forte do que a força eletrostática. Por isso, todo o processo é acelerado rapidamente. Em cerca de 1 milhão de anos, os blocos podem chegar ao tamanho de planetesimais maiores, ou pedaços de planetas, e podem continuar crescendo até chegar ao tamanho de planeta. A gravidade mantém esses planetas presos em suas órbitas ao redor do Sol. Tradicionalmente conhecida como uma misteriosa força de repulsão, desde Einstein, os cientistas têm uma nova compreensão acerca da gravidade. A maioria das pessoas sabe que é a gravidade do Sol que mantém os planetas em movimento, em órbitas ao redor do Sol. O que vamos fazer aqui é verificar um pouco mais detalhadamente qual a verdadeira natureza da gravidade. Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem os elementos que a estrela criou em vida a fim de fazer elementos mais pesados. Enquanto a estrela explode, ela lança isso para o espaço. Ao morrer, ela cria os elementos Que no final formam novas estrelas. Entretanto, elas são espalhadas de forma tão fina que é difícil saber o que leva uma nuvem como essa a entrar em colapso. A melhor maneira de descobrir isso é examinar o material que veio a formar essenciais para a formação de planetas e da vida em outro lugar. Ela lança os produtos de milhões de anos de reações nucleares no gás que existe entre as estrelas. Essa é a base para algumas das nuvens. E isso significa examinar os dois tipos de materiais mais antigos no sistema solar: asteroides e cometas. Mas, em primeiro lugar, os cientistas precisam trazer uma amostra do espaço sideral. Voltaremos a seguir com Semana do Espaço, no Nat Geo. Cometas são relíquias dos primeiros tempos